Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Herman Melville, que foi um escritor, poeta e ensaísta dos Estados Unidos da América, nascido em Nova Iorque em 1819, onde faleceu em 1891. Obteve grande sucesso no início da sua carreira de escritor, mas a sua popularidade foi decaindo ao longo dos anos, tendo falecido sem conhecer o sucesso que o romance Moby Dick, a sua mais importante obra, alcançaria no século XX. Herman Melville nasceu em Nova Iorque a 1 de agosto de 1819, filho de Alain e Maria Gansevoort Melville. Alain importava artigos de vestuário europeus e Maria administrava a casa, dando à luz 8 filhos entre 1819 e 1830, dos quais Herman era o terceiro. A família lutou para se adaptar às dificuldades económicas originadas pela guerra com a Inglaterra, que durou de 1812 até 1815. Quando era criança, Herman Melville teve escarlatina, o que afetou a sua visão para sempre. Em 1830, logo após o nascimento do filho mais novo, a família foi forçada a mudar-se de Nova Iorque para Albany para fugir das dívidas crescentes, onde Herman Melville frequentou a Albany Classic School e a Albany Academy. Quando o seu pai morreu, em 1832, teve de ajudar a manter a sua mãe e os seus 7 irmãos. Entre outras profissões, trabalhou na loja de peles da família Gansevoort, portanto, a família da mãe, que era uma família muito conhecida e rica, em 1835. E depois ensinou na Sykes District School, nos Berkshires. Em 1838, a família mudou-se para Lansingburg, em Nova Iorque, onde Melville começou a estudar engenharia e agrimensura e se juntou a um grupo de debate, tendo começado a escrever e publicado alguns trabalhos em periódicos. Em 1839, tentou um emprego de topógrafo, mas não foi aceito, o que o levou a embarcar como ajudante no navio mercante St. Lawrence, com destino a Liverpool, emprego que durou 4 meses e lhe deu gosto pela aventura. Quando regressou, voltou a ensinar, mas em 1841 decidiu tentar a sorte na caça às baleias. Nesta atividade, percorreu quase todo o Pacífico durante 3 anos, tendo vivido muitas aventuras pelo caminho, que usou como material para os seus primeiros trabalhos. Começou por embarcar no baleeiro Acushnet no início desse ano de 1841. E quando a embarcação chegou às Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, o Melville deixou o barco para viver com os nativos. As suas aventuras durante algumas semanas como visitante cativo da tribo de canibais Taipi foram registadas no livro Taipi. Os editores americanos rejeitaram o manuscrito por o considerarem muito fantasioso, mas foi lançado por editoras britânicas em 1846 através dos contactos do seu irmão mais velho, o Gansevoort Melville. Entretanto, os membros da tripulação do baleeiro confirmaram que o relato de Melville era baseado numa história verdadeira e o livro foi então editado também lá nos Estados Unidos e começou a vender bem. Ainda em 1841, o Melville embarcou no baleeiro australiano Luciane e acabou por participar num motim organizado pelos tripulantes insatisfeitos pela falta de pagamento. O resultado foi que o Melville foi preso numa cadeia
no Tahiti, da qual fugiu poucos meses depois. Esses acontecimentos, que ocuparam menos de um mês, são descritos no seu segundo livro, O Mu, de 1847. No final desse ano de 1841, embarcou como arpoador no Charles and Henry, na sua última viagem pelos baleeiros. Em 1844 regressou a Boston como marinheiro da fragata United States, portanto um navio de guerra. Estes dois primeiros livros renderam-lhe muito sucesso da crítica, público e um certo conforto financeiro. Durante esse período de sucesso financeiro, o Melville casou-se com a amiga da família, Elizabeth Shaw, em 1847 e regressou a Nova Iorque. Melville começou a preocupar-se que a escrita sobre o mar e as suas próprias experiências pudessem constrangê-lo e queria novas fontes de inspiração. Assim, no início de 1849, publicou Mardi, baseado na Guerra Mexicano-Americana e em relatos em primeira mão da corrida ao ouro. No entanto, o livro foi mal recebido, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra. Para ajudar com problemas de fluxo de caixa, o Melville escreveu em 2 meses Redburn, um romance autobiográfico baseado na sua infância e na sua família, publicado rapidamente em 1849. Este livro devolveu-lhe o sucesso e atingiu um público mais amplo. No ano seguinte, publicou White Jacket, portanto que saiu em 1850, um livro igualmente de aventuras pessoais. Mas nestes dois últimos livros já era possível reconhecer o tom visivelmente mais melancólico que ele adotaria nas obras seguintes. Após o nascimento do seu filho Malcolm, em 1849, Melville mudou-se com a sua jovem família para Arrowhead, uma quinta em Pittsfield, no Massachusetts, lá nos Berkshires, em 1850. A propriedade era próximo do vibrante grupo intelectual liderado por Nathaniel Hawthorne, Oliver Wendell Holmes e a Catherine Maria Sedgwick. Nessa altura, o Melville já tinha escrito uma quantidade substancial do que se tornaria o Moby Dick, mas o contacto com o Hawthorne fê-lo mudar de rumo e, em vez de escrever mais um thriller de viagem, ele procurou escrever uma história capaz de satisfazer as suas verdadeiras aspirações de vir a ser um gênio literário. Elizabeth estava frequentemente doente, mas o Melville alegava não ter tempo para ajudar com as crianças. Escrevia 6 horas por dia e entregava as páginas à sua irmã Augusta para esta copiar e organizar. Ela, coitada, tinha aspirações poéticas próprias, mas foram abafadas pela ambição delirante do Melville, que a usou. O Moby Dick, ou também The Whale, o primeiro nome que ele primeiro pensou dar, que significa as baleias, que o Herman Melville dedicou ao seu amigo Nathaniel Hawthorne, foi publicado em Londres em 1851, mas foi um fracasso de vendas, tendo vendido apenas 3.000 cópias durante a vida do autor. Baseado no naufrágio do baleeiro Essex quando o Melville era criança, o romance tocou em tudo, desde biologia até superstição, camaradagem e moralidade, que eu depois espero poder contar lá mais para diante. O Melville rapidamente então escreveu outro livro, Pierre, editado em 1852, para se tentar recuperar financeiramente. Mas o thriller foi um golpe ainda maior nas suas economias. Este fracasso fez com que o seu editor recusasse
outro manuscrito, o de Isleof Cross, livro esse que se perdeu e nunca mais foi editado. Com o advento dos parques nacionais, como o Yosemite, a imaginação americana tinha-se afastado do tema do mar e voltado para o oeste, para a Califórnia. A tensão de completar o Moby Dick e o Pierre, além do stress financeiro e emocional resultante de mais 3 filhos que, entretanto, foram nascendo, resultou numa viagem de 6 meses que o Melville fez para tentar recuperar a sua saúde. Visitou o Hawthorne na Inglaterra e explorou o Egito, a Grécia, Itália e Jerusalém. Quando regressou aos Estados Unidos, começou a fazer turnês de palestras, que era uma forma popular de educação pública da época. Falou sobre estátuas que tinha visto em Roma e sobre as suas viagens e sobre os oceanos, mas recebeu poucas críticas favoráveis e recebia cada vez menos fundos. Publicou ainda uma coleção de histórias de Piazza Tales, no ano de 1856, que incluía alguns contos que mais tarde vieram a ser muito elogiados, como o Benito Sereno e o Bartleby de Scrivener, que estão ambos editados em Portugal. No entanto, estas histórias também inicialmente não venderam muito bem. O Melville também tentou escrever poemas, tanto antes como depois do início da Guerra Civil, mas não conseguiu encontrar editoras respeitáveis, por isso não conseguiu seguir os passos do seu amigo e mentor, o Hawthorne. Em 1863, após um acidente de carruagem, o Melville não pôde mais continuar a cultivar lá a sua quinta, onde ele plantava trigo, e mudou-se com toda a família, incluindo a sua mãe e irmãs, para Nova Iorque. Numa tentativa de agradar ao presidente Lincoln e conseguir um emprego no serviço público, o Melville visitou Washington, D.C. e os campos de batalha da Virgínia no ano de 1864. Publicou depois uma coleção de poemas baseados nessa sua experiência, chamada Battle Pieces and Aspects of the War, no ano de 1866. E começou a trabalhar nesse mesmo ano como inspetor distrital de alfândega de Manhattan. Apesar do emprego estável, a vida na casa dos Melville não era harmoniosa. Em 1867, a Elizabeth começou a encenar um sequestro para tentar escapar aos episódios depressivos do Melville e aos sérios problemas deste com a bebida, mas não conseguiu seguir com o plano à frente. Mais tarde, naquele mesmo ano, o Malcolm Melville, que era o seu filho mais velho, suicidou-se no seu quarto. Por causa, ou talvez mesmo apesar destes eventos traumáticos, o Melville começou a escrever um livro, o Clarel, A Poem and a Pilgrimage to the Holy Land. O longo épico varria temas políticos, morais e religiosos, além de explorar as religiões antigas. Foi publicado pelo tio do Melville, no ano de 1876, numa pequena tiragem. E, embora o Clarel não tenha tido sucesso, desde então o Melville encontrou leitores fervorosos que apreciam esse seu exame do papel, da dúvida na fé vivida. Em 1885, o Melville aposentou-se lá da alfândega, mas continuou a escrever, apesar do declínio da sua saúde. Após uma vida inteira de bebedeiras e de acidentes, morreu de ataque cardíaco no dia 28 de setembro de 1891,
aos 72 anos em Nova Iorque, na total obscuridade, tendo sido sepultado no cemitério de Woodlawn. Em 1824 foi publicado um romance inédito, Billy Budd, que esteve guardado durante 30 anos dentro de uma lata. Posteriormente, viria a ser adaptado para a ópera pelo Benjamin Britten e também para o teatro e para o cinema pelo Peter Ustinov. Embora Melville não tenha sido um autor particularmente popular durante a sua vida, ele tornou-se postumamente um dos autores mais influentes da América. Na década de 1920 ocorreu o chamado Renascimento de Melville. As obras completas dele foram publicadas no ano de 1924 com um grande destaque. Os académicos procuraram então um épico nacional para acompanhar o Renascimento americano e encontraram-no no Moby Dick, que se tornou então um dos maiores romances da América. Os biógrafos de Melville, incluindo Herschel Parker e o Andrew Delbanco, descreveram muitas vezes como um homem contra a natureza. Posteriormente, tornou-se uma figura de proa, de uma masculinidade tradicional. A sua família e domesticidade eram vistos como obstáculos ao seu gênio, ao invés de uma inspiração para muitos dos seus contos, como foram. Nas décadas de 1930 e 1940, estudiosos e escritores começaram a reexaminar os seus trabalhos mais curtos e as ramificações imperialistas dos seus primeiros romances. E em 1930 foi publicada, então, uma nova edição do Moby Dick, ilustrada, com gráficos do Rockwell Kent. O Moby Dick ganhou depois uma vida nova no cinema. A adaptação de 1956, dirigida pelo John Huston, apresenta uma imagem visual e emocionalmente poderosa da história. O filme captura a intensidade da obsessão do Ahab pela baleia branca e o seu confronto final, através de imagens envolventes e interpretações marcantes, como viramos imediatamente já a seguir. E já a seguir porquê? Porque eu vou falar do Moby Dick, o livro que andei a ler esta semana. Então, o Moby Dick é um romance icónico, considerado hoje uma obra-prima da literatura americana, como eu já disse, mas que não foi muito bem compreendido quando foi publicado, lá no ano de 1851. A prova disso é que a segunda edição só ocorreu 50 anos depois, já no século XX. Melville inspirou-se na sua própria experiência da caça às baleias, quando era jovem. Mas o romance é muito mais do que uma simples caça às baleias. Se assim fosse, ele talvez não tivesse metade aqui das suas 600 e tal páginas. Se não vejamos, o romance começa com a famosa frase: chamai-me Ismael. Aliás, eu vou ler um bocadinho mais do início. Ele diz assim, aqui nesta tradução diz: tratem-me por Ismael. Há alguns anos, não me interessa quando, achando-me com pouco ou nenhum dinheiro na carteira e sem qualquer interesse particular que me prendesse à terra firme, apeteceu-me voltar a navegar e tornar a ver o mundo das águas. É uma maneira que eu tenho de afugentar o tédio e de normalizar a circulação. Sempre que sinto um sabor a fel na boca, sempre que a minha alma se transforma num novembro brumoso e úmido, sempre que dou por mim a parar diante de agências funerárias e a marchar na esteira dos funerais que cruzam o meu caminho, e principalmente quando a neurastenia se apodera de mim
e de tal modo que preciso de todo o meu bom senso para não começar a arrancar os chapéus de todos os transeuntes que encontro na rua, percebo, então, que chegou a altura de voltar para o mar tão cedo quanto possível. E é assim que começa, de facto, este livro fantástico, maravilhoso. O Ismael é um jovem obcecado, não é, pelo estudo das baleias e decide juntar-se à tripulação de um baleeiro para conhecer como é a vida nestes navios de caça às baleias. Encontra o Queequeg, que era um arpoador originário de uma tribo de canibais. Ora, aqui lembram-se de que também o autor, né, viveu lá numa tribo de canibais, vem daí certamente a sua inspiração. E os dois tornaram-se amigos e embarcaram no Pequod, um baleeiro comandado pelo capitão Ahab. O Ahab é um homem amargurado, a quem a lendária baleia branca Moby Dick tinha amputado uma perna numa expedição anterior. Ele viu obcecado pelo sentimento de vingança e embarca lá no Pequod com o objetivo secreto de a encontrar e de a matar. O Ahab tem uma personalidade forte e exerce um poderoso controle sobre a tripulação, que vai conseguir que o siga cegamente nessa busca. Só o imediato Starbuck é que vai resistir e tentar convencê-lo a desistir dessa ideia, que poderá comprometer a finalidade económica da viagem, não é? De recolher o valioso óleo da baleia, não é? Que era para isso que se faziam aquelas viagens, não é? Através dos mares. Enquanto o Pequod navega pelos mares, a tripulação passa por muitas aventuras. Enfrentam tempestades e lutam contra baleias de todos os tamanhos e espécies e conseguem desempenhar-se muito bem da sua missão. Enquanto isso, o Ahab torna-se cada vez mais obcecado com a sua busca e começa a perder a sua sanidade. Eles cruzam-se com outros navios baleeiros e a essas tripulações o Ahab pergunta sempre sistematicamente: viram a Moby Dick? Viram a Moby Dick? Um dos momentos mais dramáticos foi o encontro deles com um navio que tinha encontrado recentemente e enfrentado mesmo a baleia branca. E na luta tinha desaparecido um filho lá do capitão do navio. E então ele pediu encarecidamente ao Ahab que o ajudasse a procurar o filho, o jovem, que se tinha afogado. Mas a obsessão do Ahab atingiu o clímax ao saber que o Moby Dick tinha sido vista ali na região e virou-lhe as costas, não quis saber. O Pequod encontrou finalmente a Moby Dick e o Ahab então lidera a tripulação no ataque contra a baleia que vai durar durante 3 dias. Ora, quem vai sair vencedor desta luta gigantesca? Não digo. Vão ler o romance e verão. No meio daquela luta, daquela refrega toda, o Ismael, portanto, o narrador, né, acaba por cair ao mar e é resgatado pelo tal navio que o Ahab não quis ajudar, né? E pronto, a bordo desse navio ele regressa à sua terra e vai então escrever o seu romance, a sua história da sua aventura. Ora, como eu disse, o livro transcende bastante este género do romance de aventuras e é muito mais do que esta história dramática. Metade, ou talvez mais, dos capítulos constituem um completo estudo sobre as baleias, sobre a vida no mar
e sobre a cultura Waller, a cultura das baleias da época. E tem muitas outras informações relevantes. É muito engraçado que, mesmo ainda antes de começar, apresenta aqui uma quantidade de páginas com citações de todos os tempos sobre as baleias, dos mais variados autores, começando pela Bíblia, nomeadamente aquele caso do profeta Jonas, que tentou fugir à missão que Deus lhe confiava de ir a tentar converter os habitantes de Nínive, e ele fugiu num barco e depois um grande vendaval ameaçava o barco afundar-se, e então ele acusou-se como dizendo que era a culpa da desgraça que eles estavam a sofrer, e eles lançaram-no ao mar, mas ele foi apanhado por uma baleia que o levou e o foi vomitar lá a Nínive, e ele teve mesmo que cumprir a missão de que Deus o tinha encarregado. Portanto, esta é uma das histórias realmente que aparecem aqui referidas logo no início, e entre as muitas citações que ele aqui faz, em muitas páginas de obras que falam de baleias. Portanto, estes capítulos, né, esta história, foram amplamente criticados na época em que o livro foi publicado, mas hoje são considerados uma das características mais distintivas da obra. Este estudo debruça-se de modo especial sobre o cachalote, que é a maior e talvez a mais inteligente de todas as baleias, espécie a que pertencia a Moby Dick. É interessante como o autor, portanto aqui através da personagem do Ismael, se põe a hipótese da eventual extinção dos cachalotes em função da caça intensiva. Ele recusa a ideia de que tal coisa venha algum dia a acontecer, mas infelizmente, pelo que estamos a ver, ele se calhar enganou-se mesmo, e estamos se calhar mais próximos daquele que ele julgava que nunca viesse a acontecer do que ele imaginou. O romance é uma meditação sobre a natureza humana, a obsessão, a vingança, a justiça e a mortalidade do ser humano. O capitão Ahab personifica a busca obsessiva pela vingança e a futilidade desse sentimento que nunca nos leva a bom fim. A baleia branca, por seu lado, a Moby Dick, personifica aqui a força indomável da natureza e a pequenez do ser humano perante a grandeza do mundo e do universo. A escrita do Melville é rica em simbolismo, em metáforas e em linguagem poética. Os personagens são complexos e multifacetados, e o romance oferece uma visão profunda da vida do mar e da sociedade americana lá do século XIX. Além disso, o Moby Dick é uma obra que transcende o seu tempo e lugar e continua a impressionar leitores de todas as idades. Moby Dick é uma obra-prima literária que continua a inspirar e a fascinar leitores em todo o mundo. E pronto, por aqui me fico. É o que tinha hoje para vos dizer sobre o Herman Melville e a sua grande obra-prima, Moby Dick. Espero que tenham gostado desta conversa sobre mais um grande autor da literatura mundial, e que espero, se Deus me der vida e saúde, cá estar de novo na próxima semana para vos falar de outro autor, de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.